Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual entrevista. Claro que você já conhece o que é uma entrevista, né? Você já deve ter visto entrevistas de cantores famosos, né? Entrevista de autores, grandes autores, ou simplesmente uma entrevista num jornal onde eles estão fazendo uma entrevista por exemplo, de um crime, né? Conversando com as pessoas, entrevistando as pessoas sobre o assunto. Então, parece simples, mas tem algumas dicas para falar sobre o gênero entrevista, porque muitas vezes ele tem que ser transcrito, né? Então, você vai ter que escrever esse gênero para que você possa publicar, por exemplo, numa revista, num jornal, não é verdade? Então, primeiro vamos falar aí exatamente aí o que é um texto, né? O que é uma entrevista. Então, ele é um texto marcado pela oralidade. Então, vamos ver o que é isso, o que significa isso. Bom, a entrevista aí, ela tem a função informativa, né? E ela é veiculada, sobretudo aí por meios de comunicação, jornais, revistas, como eu falei. Você pode ver uma entrevista na internet, pode escutar uma entrevista no rádio, entre outros, né? E então é a oralidade porque, claro, vai ser uma interação entre duas pessoas. Uma vai estar perguntando, outra vai estar respondendo, não é verdade? Então, o responsável aí, né, que é o entrevistador, que ele faz as perguntas, e o entrevistado, que é o que responde as perguntas. Então, a entrevista, ela possui uma função social. Por que ela é importante? Porque ela vai fazer uma difusão do conhecimento, ela é uma formação de opinião, né? Então, e fala também do posicionamento crítico da sociedade. Porque, por exemplo, às vezes você quer saber sobre um certo assunto e você vai questionar essa pessoa e isso vai te dar uma ideia mais crítica da verdade, porque nada como você saber diretamente daquela pessoa que ou estava participando do acontecimento, ou tem uma notícia sobre o assunto, né? Uma pessoa importante que muitas vezes aí ela pode ser um médico, um cientista, na verdade. E é claro que a gente tem que falar que ela vai ser usada aí o discurso direto. O que é discurso direto? É a fala direta. Então, e o entrevistado disse, e aí a fala do entrevistado. E o que o entrevistador, então você vai colocar o nome do entrevistador e vai ser o discurso direto. Você não vai falar assim, fulano de tal disse tal coisa, né? Então o discurso direto é porque vai ter o nome da pessoa e a fala, o nome da pessoa e a fala, né? A fala direta dessa pessoa. E aí eu tenho tipos de entrevista, né? É claro que a gente está falando de entrevista jornalística, que é o nosso foco, mas existem outros tipos de entrevista. Então eu gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa fala assim, mas e a entrevista de emprego? Né? E a entrevista psicológica, né? Que você vai lá no psicólogo, tal, entrevista social, né? Então existem vários tipos de entrevista, elas fazem parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, notícia e reportagem também, né? Mas a gente vai focar aí aliás, a gente vai focar no jornalístico e não nesse outro tipo de entrevista. Porque, por exemplo, uma entrevista de emprego, ela é um pouco diferenciada, porque nesse tipo de entrevista, a intenção aí é obter a informação para saber as aptidões do candidato. Então, claro, talvez um dia quando você for trabalhar numa empresa que você precise contratar funcionários, então você vai ter que saber que tipo de perguntas você vai fazer, né? Nesse caso da entrevista jornalística, que é o nosso foco, a intenção é perguntar sobre uma notícia ocorrida ou um tema específico. Então, eu vou dar uns exemplos aqui, ó. Então, em uma notícia que tinha um assalto a banco, o jornalista pode fazer entrevista, você, né, se for o jornalista, né, aí vai fazer entrevista com um funcionário do banco para saber mais detalhes sobre o fato ocorrido, ou qualquer outra pessoa que estava ali no local, naquela hora do crime, né? Isso pode acontecer também num assassinato, então aí a pessoa vai falar assim, olha, vamos entrevistar aqui a mãe, né, da pessoa que sofreu, né, do homicídio, né, sofreu esse homicídio, ou pode entrevistar amigos e parentes para saber se essa pessoa tinha algum inimigo, né?
E no caso também pode não ser de um fato que ocorreu, mas sim de um assunto. Então, vamos dizer assim, que você queira falar sobre o tema aí dos impactos psicológicos da pandemia sobre a população. Então você pode entrevistar, por exemplo, um psicólogo. Falou o que, que você acha, né? Como que vai se comportar o indivíduo depois dessa pandemia? Você acha que ele vai estar bem, que ele vai ter depressão, que ele vai ter medo de sair de casa? E aí ele, como um psicólogo, né, que entende melhor aí desse tipo de assunto, ele vai explicar e vai dar vários detalhes e ele pode dar até alguns conselhos do que as pessoas podem fazer para evitar esse tipo de situação ruim aí pós-pandemia, não é verdade? Bom, outra coisa que eu quero falar também, né, é sobre a elaboração de um roteiro para a entrevista oral. Então você fala, bom, eu vou entrevistar alguém, vou chegar lá e vou perguntar o que me der na cabeça. Eu sei algumas coisas? Não, você tem que ir preparado, tá? Então você vai ter que ir com um roteiro, que é claro que você vai ter que ter em mente algumas respostas imprevistas, então você já vai ficar aí com algumas perguntas a mais, certo? Então você vai fazer um questionamento e a pessoa te responde uma coisa que você não esperava. E você está achando que ela vai responder e vai seguir uma linha de raciocínio e você vai continuar as perguntas, só que ela responde totalmente diferente. E isso às vezes é até engraçado, porque isso acontece com muitos repórteres, né? Que eles estão lá fazendo uma entrevista, de repente, do nada, a pessoa fala uma coisa totalmente sem noção e ele fica perdido. O cara tem que sair com alguma ideia criativa. Então, por isso, você sempre tem que ter algumas cartas na manga, algumas perguntas alternativas nesse seu roteiro que você vai fazer a pergunta. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, só para a gente rir um pouquinho aqui, né? Algumas vezes aí que os repórteres ficaram sem ação nas entrevistas. Vamos lá. Você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. Não. Vai falar o nome do seu pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum. Não? Só no futebol? Não, futebol também não gosto não. Tu tá jogando por quê? Não vai pedir. Esse aqui é o outro suspeito, vamos falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo nessa churrascaria? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria. Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro. João Pedro. Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Meu nome profissional artístico é Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raulezas Bala de Skins. Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raulezas Bala de Skins. Gostei da parte raio laser. Vamos todo mundo junto. Para vocês verem aí, né, que a gente tem que ter uma perguntinha, a gente tem que estar esperando por qualquer coisa. Muitas vezes uma entrevista é ao vivo, então se ela for ao vivo, você tem que ser mais esperto ainda para poder responder, não é verdade? Então foi só para a gente ver o que é a vida de um entrevistador, né? E é claro que a gente está falando também não só de entrevistar uma pessoa, mas a gente depois tem que montar uma estrutura para colocar, por exemplo, vamos supor que você fosse fazer um jornalzinho da escola. Então, nesse jornalzinho da escola, você entrevistou alguém e você quer colocar essa entrevista, mostrando a entrevista dessa pessoa no seu jornal. Como que você ia fazer? Mudar a entrevista oral, né, para fazer um texto escrito. Então, tem uma estética que é usada, que é a mais convencional. Então, primeiro que ela tem que ter um título, que é o nome do entrevistado e o assunto. Então, um exemplo aqui, entrevista com o novo ministro da Economia, poderia colocar o nome dele, né? Entrevista com o novo ministro da Economia, sobre as novas medidas provisórias do governo. Então, eu coloco como se fosse aí uma notícia, mas falando da entrevista. E é claro que a gente tem que detalhar também um pouco o local, a data, e como eu não coloquei, nesse caso eu não coloquei o nome do entrevistado, então eu coloco embaixo lá, entrevista com fulano de tal, né, o nome da pessoa, o nome do entrevistado, realizado em tal data,
em tal lugar, né, por exemplo, em São Paulo, e a entrevista, eu poderia também dizer o local, por exemplo, eu poderia dizer assim, no centro de mídias do estado de São Paulo, né? Então aí posso colocar não só um local, cidade, estado, mas posso falar no teatro tal, então para as pessoas se localizarem onde está essa entrevista aí. E ela foi realizada por fulano de tal, o nome do repórter, do entrevistador, com a finalidade de... Então aqui, como eu tinha colocado aqui, né, sobre as novas medidas provisórias do governo, eu posso falar com a finalidade de entender as novas regras que foram lançadas. Então, colocar lá entrevistador e o entrevistado, tá? Exemplos de entrevista, né? Então, segue abaixo aí uma entrevista escrita que ela estava em vídeo e ela foi transcrita, né? Que a gente fala transcrita, que ela foi passada para a parte escrita. Era o jornalista Júlio Lerner e a escritora fazendo a entrevista com a brasileira aí, a escritora brasileira Clarice Lispector. E foi passado aí, ó, no programa Panorama, na TV Cultura, no dia 1 de fevereiro de 1977, ano da morte da escritora. Então aqui, ó, você tá vendo? Já está detalhando, né, a entrevista, está detalhando com quem foi feita, onde foi feita e também a data. E aí até colocou uma ressalva aí, que seria o ano da morte da escritora, ou seja, provavelmente foi uma das últimas entrevistas dela. E aí, só coloquei a primeira pergunta, para não ficar muito extenso. Então, aqui, ó, esse Júlio Lerner pergunta, né, Clarice, de onde veio esse Lispector, né? E ela fala que é um nome latino, não é? Eu perguntei ao meu pai, e desde quando havia Lispector na Ucrânia, porque ela veio da Ucrânia, ela é ucraniana, então ela é, né? Então ele disse que há gerações anteriores, né? Então eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e foi formando uma outra coisa parecida com lis, né? E peito em latim. É um nome que quando escrevi meu primeiro livro, o Sérgio Millier, ele era completamente desconhecido, é claro. Ele disse: essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. Não era o meu nome mesmo, tá? Então você pode ver toda a entrevista aqui, nesse link aqui. E acho que não é uma matéria difícil, mas o que é bom ressaltar é que você precisa seguir esse parâmetro. Então você tem que ter um título, né? Aí nesse caso eu não mostrei o título, mas teria o título, né? Entrevista com Clarice Lispector, sobre... nesse caso não tinha um assunto específico, né? Aí poderia falar sobre a carreira da autora, né? Sobre particularidades e da carreira da autora. E aí você tem todas essas informações aqui, o nome de quem entrevistou, a entrevistada, onde foi entrevistada, aí foi num programa na TV Cultura, a data, certo? E aí vai colocando sempre o nome da pessoa que entrevistou e o nome do entrevistado. Então esse aí é o básico para fazer a parte escrita, que é um gênero literário também, que é uma entrevista, tá bom? Qual que é a atividade que eu vou pedir para vocês? Não é difícil aí, né? Você vai montar um roteiro com pelo menos 8 perguntas sobre o tema volta às aulas. Você vai entrevistar uma pessoa da sua família, um amigo seu, pode ser uma entrevista até pela internet, né? E você vai transcrever essa entrevista, não se esquecendo de colocar os dados que eu falei, tá certo? Então você vai falar, ó, será que nós devemos realmente fazer a volta às aulas, né? Então você vai falar entrevista com fulano de tal sobre a polêmica aí da volta às aulas depois da pandemia. Então aí você pode criar um título e depois do título você coloca todos os dados. Então primeiro você faz a entrevista, faz as perguntinhas, faz a entrevista com a pessoa, depois você vai transcrever, vai escrever para mandar para mim, tá bom? Então esse daí é uma atividade que pode ser para semana que vem, tá ok?
Então tá certo. Uma boa semana, um bom final de semana para vocês.